E aí, galera, seguinte, hoje eu vou te explicar do jeito mais claro possível duas coisas que vivem aparecendo em notícia, live, comentário de internet e que muita gente mistura tudo como se fosse a mesma coisa, Al-Qaeda, Hamas. E já vou deixar uma coisa muito importante no começo, tá? Isso aqui é uma explicação histórica e de contexto, não é apoio, não é passar pano. É só pra você entender o que é o quê, por que que existe, como surgiu, como se fortaleceu e por que que esses nomes continuam aparecendo. Porque quando você entende o mapa, você para de cair em manchete fácil. Bora! A primeira coisa que você precisa guardar na cabeça é o seguinte: Al-Qaeda e Hamas não são a mesma coisa, nem nasceram no mesmo lugar, nem têm o mesmo objetivo. E se alguém fala como se fosse tudo igual, ou a pessoa está confusa, ou está tentando te confundir. Vamos começar pela Al-Qaeda. A Al-Qaeda nasce num cenário bem específico. Afeganistão, anos 80. O país virou palco de uma guerra enorme, porque a União Soviética invadiu o Afeganistão, e isso atraiu combatentes de vários lugares do mundo muçulmano. Tinha um clima de guerra santa contra uma potência estrangeira, entende? Muita gente foi pra lá com essa visão de que estava defendendo a fé e a terra. E nesse ambiente, com rede de doações, logística, gente circulando, treinamento, apoio, surge a estrutura que depois vira Al-Qaeda. O nome, inclusive, significa algo como a base. A ideia era uma base de organização, de conexão, de rede. E aí entra Osama Bin Laden, que vai virar o rosto mais famoso disso tudo. No início, a Al-Qaeda se liga muito a essa experiência afegã. Gente que lutou junta, criou vínculo, criou rede, criou contato, só que com o tempo, o alvo muda. Depois da Guerra do Golfo e com a presença militar estrangeira na região, o discurso da Al-Qaeda começa a mirar pesado em expulsar a influência ocidental do mundo muçulmano. E aí a diferença central aparece. A Al-Qaeda não quer só resolver uma disputa local. Ela pensa em escala global. Ela quer um projeto ideológico transnacional, com a ideia de califado, de guerra contra inimigos de fora e de dentro. E isso é importante porque esse DNA explica como ela age depois. E aí você me pergunta, tá, e como ela ficou tão grande? Porque ela virou uma rede, uma marca, um jeito de inspirar e conectar grupos. Nos anos 90 e principalmente nos anos 2000, a Al-Qaeda se torna símbolo máximo do terrorismo internacional. O ponto de virada, claro, foi o 11 de setembro de 2001. Não vou ficar descrevendo em detalhes, porque todo mundo sabe o básico, mas o impacto foi gigantesco. Mudou a política internacional, mudou a segurança global, mudou o comportamento de aeroportos, mudou o jeito que o mundo enxergava terrorismo. E a partir daí os Estados Unidos iniciam uma caça total. A lógica era, se esse grupo consegue planejar uma coisa desse tamanho, ele precisa ser desmontado no núcleo. E aí começa um processo de anos. Guerra, operações, perseguição, inteligência, prisões, mortes de lideranças. O Osama Bin Laden é morto em 2011. Isso não acaba com a Al-Qaeda de uma vez, mas corta o símbolo principal. Depois, anos mais tarde, o Ayman al-Zawahiri, que era o sucessor mais reconhecido, também morre em uma operação. O que isso faz? Enfraquece o centro, mas não necessariamente apaga a rede, porque a Al-Qaeda, com o tempo, virou mais uma ideia espalhada por afiliados do que uma empresa com sede única, entende? Então, em vez de você pensar acabou ou não acabou, pensa assim, a Al-Qaeda como aquele monstro centralizado do início dos anos 2000, ela foi muito degradada. Mas a Al-Qaeda como rede, com grupos afiliados usando a bandeira, a ideologia, a marca, isso continua existindo em algumas regiões. E aí entra com um ponto que confunde o público. Muita gente acha que, se não tem mais ataque gigante no Ocidente, acabou. Não é tão simples. Às vezes, a organização perde capacidade de fazer ataques em larga escala em certos lugares, mas mantém influência em conflitos regionais, com braços locais. Então, o fim aqui é mais um fim de era do que um sumiu do planeta. Agora vamos virar a chave para o Hamas. E aqui muda tudo. O Hamas nasce em outro contexto. O Hamas surge em 1987, no começo da primeira intifada. E aqui você precisa entender o cenário. Palestinos vivendo sob ocupação, conflito constante, frustração com lideranças tradicionais, repressão, crise social, miséria, humilhação diária. Nesse caldo, movimentos religiosos e políticos ganham força. O Hamas nasce ligado à Irmandade Muçulmana, com um discurso islamista sim, mas com foco muito mais nacional do que global. E aqui está a diferença-chave. O Hamas é, antes de tudo, um movimento palestino, com objetivo central ligado à Palestina e ao conflito com Israel. Ele não nasce com a ideia principal de guerra global contra o Ocidente. Ele nasce como resistência islâmica num território específico. E outra coisa, o Hamas não é só braço armado. Ele constrói rede social, assistência, caridade, estrutura comunitária. Isso importa porque em muitos lugares, quando o Estado falha e as pessoas estão desesperadas, quem oferece suporte cria base social. E aí o Hamas cresce, ele vira força política. E aqui vem um ponto que muita gente não entende. O Hamas entra em eleição e ganha. Ele vence a eleição legislativa palestina em 2006. Depois, em 2007, rola um conflito interno com o Fatah e o Hamas assume controle da faixa de Gaza. A partir daí, o Hamas vira governo de fato em Gaza.
com todas as contradições e polêmicas. Tem braço político, tem braço militar, tem administração local, tem disputa de narrativa, tem pressão externa, tem bloqueio, tem guerra recorrente. Então, quando você ouve Hamas, não é só um grupo escondido em montanha, é uma organização com poder real sobre território. E aí vem a pergunta, qual é o poder do Hamas hoje? Ele tem poder por 3 pilares. Primeiro, controle territorial e político em Gaza. Mesmo com bloqueio e guerras, ele manda ali em muita coisa. Tem estrutura de governo, polícia, burocracia, comando, rede. Segundo, braço armado. O Hamas tem uma ala militar organizada com capacidade de lançar ataques contra Israel e sustentar combate no território. Eu não vou entrar em detalhe técnico, mas o ponto é, não é algo improvisado de um dia para o outro. É um acúmulo de anos. Terceiro, apoio e financiamento externo, além de arrecadação interna. O Hamas recebe apoio de atores externos em diferentes formas e isso sustenta parte da máquina. E aqui entra uma nuance importante. Esse apoio não é consenso no mundo. Tem país que considera o Hamas terrorista. Tem país que trata como ator político. Tem país que faz as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo do momento. E isso também alimenta o caos, porque o conflito não é só militar. Ele é diplomático, narrativo, histórico. Agora, vamos à parte que você pediu bem mastigadinha. A diferença entre Hamas e Al-Qaeda. Guarda isso aqui como se fosse um resumo mental. Diferença número 1, objetivo. Hamas, foco no conflito Israel-Palestina, controle de Gaza, causa palestina, luta localizada. Al-Qaeda, foco em jihad global, projeto transnacional, combate a influências externas no mundo muçulmano e derrubada de governos que considera ilegítimos. Diferença número 2, território e política. Hamas, governa um território, disputa legitimidade política, participa de eleição, administra. Al-Qaeda, rede clandestina, não governa formalmente, não é partido político, opera como organização terrorista transnacional. Diferença número 3, público-alvo e método de atuação. Hamas atua principalmente na região do conflito com lógica de resistência e guerra regional, embora ataques possam repercutir globalmente. Al-Qaeda atua com lógica de terrorismo internacional, buscando impacto simbólico global e ataques em diferentes países. Diferença número 4, relação com a população local. Hamas tem base social em Gaza, rede de assistência, influência comunitária e também repressão interna e controle político, dependendo do ponto de vista. Al-Qaeda normalmente não governa a população como Estado, tende a se infiltrar em zonas frágeis e operar via células e afiliados. Diferença número 5, fim ou desgaste. Al-Qaeda foi muito enfraquecida no núcleo por operações e mortes de lideranças. Segue existindo mais por afiliados e inspiração ideológica do que como comando central super forte. Hamas segue como ator central em Gaza por causa do controle territorial e do conflito direto com força política e militar ligada ao território. E agora vem a parte do fim da Al-Qaeda, que você pediu. Se você estiver pensando fim como acabou e pronto, né, não é bem assim. O que aconteceu foi, a Al-Qaeda perdeu o auge, perdeu o status de organização que comanda o terror mundial, com um centro super claro. O mundo também viu surgir concorrentes ideológicos e operacionais como o Estado Islâmico, que puxaram parte do mercado do extremismo, digamos assim. Então o que você tem hoje é uma Al-Qaeda menos centralizada, mais discreta, mais dependente de braços regionais e ainda relevante em alguns conflitos locais, mais longe daquele pico histórico. Isso para muita gente é o fim. Mas tecnicamente é mais transformação, mais enfraquecimento, mais descentralização. E aí, para fechar com uma visão geral, se alguém te disser que Hamas e Al-Qaeda são a mesma coisa, não são. Se alguém te disser que Al-Qaeda acabou totalmente, não é tão simples. Se alguém te disser que Hamas é só um bando sem estrutura, também não é. São fenômenos diferentes, em contextos diferentes, com estratégias diferentes. E o motivo de ambos continuarem aparecendo tanto é porque o Oriente Médio é um tabuleiro em que história, religião, território, trauma e geopolítica se misturam. E quando isso vira guerra, o mundo inteiro sente. Então é isso, galera. A ideia aqui foi te dar um mapa claro, sem gritaria, sem simplificação burra e sem misturar tudo como se fosse um monstro só. Se você entendeu essa diferença, você já está na frente de muita gente que comenta sem saber. Se quiser, eu posso pegar esse mesmo tema e transformar em roteiro ainda mais de vídeo, com ganchos, perguntas para o público e exemplos para aprender retenção. Mas por enquanto é isso. Valeu por ouvir, até a próxima!